diz pela primeira vez a sua morte. Nós vamos ler esse textinho porque nós vamos passar para o texto de baixo, tá bom, Juliana? Em nome de Jesus. Jesus prediz sua morte. Lucas 9, a partir do verso 21. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Jesus estava antecipando para os discípulos o que ia acontecer. Por vários motivos, Jesus precisava que os discípulos soubessem o que ia acontecer. Porque se os discípulos não soubessem do que estava por vir, os discípulos eles podiam se revoltar contra as afrontas que aconteceriam com Jesus. Jesus ele seria afrontado, ele seria perseguido, ele seria cuspido, ele seria odiado a partir de agora. E ele precisava preparar aqueles que estavam com ele. Obrigado, Maria Custódia, querida. Então, meus amados, o que Jesus faz? Jesus para nesse momento e conta para os discípulos o que vai acontecer. Ele não entrou em detalhes, porque a palavra de Deus diz que os detalhes somente o Pai conhecia. Mas ele já deu aí uma ideia do que ele precisaria sofrer para que nós pudéssemos viver. É assim, amados, Jesus sofreu na cruz para que nós pudéssemos ganhar vida novamente, para que nós pudéssemos ganhar comunhão com Deus novamente, queridos. Então Jesus aqui, ele prepara os seus discípulos para o que vai acontecer, para que os discípulos não viessem a sofrer e interferir no plano de Deus. Não que eles pudessem, não que eles tivessem poder para atrapalhar os planos de Deus. Eu quero que fique claro hoje aqui nessa manhã que os planos de Deus não podem ser frustrados. Que ninguém pode atrapalhar os planos de Deus para a humanidade, tá bom, amados? Eu falei ontem que nós podemos interferir nos planos de Deus para a nossa vida particular. Às vezes Deus tem algo guardado para nós e nós não estamos preparados, porque nós não estamos buscando estar preparados para receber o que Deus tem. E aí os planos vão se prorrogando. Em vez de acontecer hoje aquilo que era para acontecer, não dá para acontecer porque nós não estamos nos preparando. E para receber as coisas do céu, nós precisamos de um preparo espiritual, queridos. Nós precisamos estar preparados espiritualmente. Porque senão nós não conseguimos lidar com as coisas do céu. E hoje aqui, ouvindo a palavra, eu digo para você, você está se preparando para receber o que vem do céu para a sua vida. É assim que funciona. Amados, então Jesus ele prepara os discípulos, ele fala com os discípulos, olha, eu vou morrer, porém no terceiro dia eu vou ressuscitar. E amados, é muito legal a gente entender o cuidado de Deus, de Jesus com as coisas de Deus. O cuidado de Jesus com as coisas do Pai. Quando Deus pede que Jesus venha à terra e cumpra esse papel de cordeiro morto numa cruz, Deus ele confia em Jesus o futuro da humanidade. Deus confia em Jesus a nossa libertação. Nós somos libertados porque Deus pode confiar em Jesus, porque Jesus cumpriu o plano. Amados, nem todo o tempo foi fácil. Entenda isso, que Jesus ele não era simplesmente um ser celestial. Jesus ele era 50% carne e 50% espírito. Então Jesus ele sentia dor, ele sentia frio, ele sentia fome. Jesus ele passou por todas as dificuldades que nós podemos passar na vida e muito mais, amados. Ele foi crucificado injustamente. Ele sabia disso, ele tinha consciência disso.
Mas ele sabia que esse era o peso que ele ia precisar carregar na cruz para nos libertar. E ele cumpre o seu papel. Quantas das vezes o Senhor nos chama e nesse momento o Senhor me traz à memória o nome de uma de vocês aqui da live. Eu vou falar, porque Deus mandou eu falar, eu vou falar. Eusir, quantas as vezes o Senhor nos chama? Não sei se você já chegou. Com certeza você vai vir para a live. Quantas as vezes Deus nos chama e nós recuamos porque nós temos medo, porque nós não temos segurança em nós mesmos, porque nós não confiamos em nós mesmos. Agora, meu amado, meu querido, eu tenho que te dizer o seguinte: quando o Senhor nos chama, Ele irá nos capacitar. Quando nós dizemos sim para o Senhor, a capacidade do Senhor começa a fluir em nós, queridos. E nós conseguimos ganhar a capacidade, Rubem, quando o tempo não te vejo, tudo bem? Conseguimos ganhar a capacidade de desempenhar esse papel conforme a vontade de Deus. Então não tenha medo quando o Senhor olhar para você e falar assim: olha, meu querido, eu preciso de você para fazer a obra do Senhor, para levar a palavra, para evangelizar, para pregar, para louvar, para adorar, para ser testemunho vivo, para caminhar conforme a minha vontade. Não tenha medo. O Senhor, Ele conta conosco. Ele não precisa de nós, porque o Senhor, Ele tem meios de agir sem a nossa presença, mas Ele gosta de contar conosco. Ele gosta de saber que seus filhos estão caminhando juntamente com Ele, Clarinha. Então é por isso que Ele nos chama, entende? Então Ele para aqui com os discípulos e Ele fala: olha, eu vou morrer, porém eu vou ressuscitar no terceiro dia. Esse é o plano, esse é o projeto. E amados, é muito interessante, porque com certeza os discípulos tomaram um choque. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque eles largaram a vida deles para seguir a Jesus. E Jesus vira e fala: olha, eu vou morrer daqui a pouco, daqui a alguns dias eu vou morrer. E o que será que bateu no coração dos discípulos? No coração deles eu tenho certeza que bateu, amados, aquele sentimento de perda. Aquele sentimento de que, e aí, depois que Jesus morreu, o que vai ser de nós? O que nós vamos fazer? Como vai continuar a nossa vida? Entende, amados? Então, assim, houve medo nesse processo, houve insegurança, sabe? Mas eles estavam com Deus e Deus estava com eles, e por isso eles foram fortalecidos. Amém, queridos? Então eu quero que você entenda o seguinte: às vezes você vai sentir medo, às vezes você vai sentir pânico, às vezes você vai se sentir sozinho, às vezes você vai achar que não vai dar certo, às vezes você vai achar que não está dando certo, que a sua vida não está fluindo, que não está acontecendo, que as coisas não estão caminhando conforme deveriam ser. Você pode achar isso, querido, mas existe um plano para todos aqueles que caminham com o Senhor. Existe um projeto para cada um de nós. Deus vai nos direcionando. As coisas vão acontecendo e as coisas podem mudar, amados. Deus, Ele é o Deus que traz mudanças. Deus traz um novo. As coisas podem mudar, mas não vai ser para a sua morte. Não vai ser para o fim. Essa palavra é para você, querida. Essa palavra é para mim também. Essa palavra é para todos nós. Porque se o Senhor nos chamou, é porque Ele deseja que a gente ouça a palavra dEle. Em nome de Jesus, amados. Então os discípulos aqui recebem a notícia. E eles com certeza se espantam com a notícia. Mas o sustento deles estava em Deus. Jesus, ele ensina os discípulos a viver pela fé. E quando nós vivemos pela fé, as coisas que vão chegar até nós, o novo de Deus que vai vir para nós, vai ser bem recebido. Amém, amados? Nós vamos ter o poder e a capacidade de receber o novo de Deus, Soraya. Nós vamos ter a capacidade de receber o novo do Senhor. Em nome de Jesus, amados, eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, trazendo o Evangelho para nós.
Estou aqui debulhando o livro de Lucas, a passagem de Jesus pela terra, para que você entenda que o mundo espiritual é muito maior do que o mundo carnal. O mundo espiritual é muito mais poderoso do que o mundo carnal.